pode ter uma queda na receita tipo de 10%. Sim. Se uma empresa dessa tem uma queda de 10% na receita Vixe, as e ações já- a margem de lucro dela é 1, 2%, ela dá um prejuízo de 4 vezes o último lucro. Então, uma empresa ela pode ficar mais cara mesmo que ela caia de preço. Acho que assim, talvez a coisa de maior valor pro ouvinte seria aproveitar vocês aqui pra gente perguntar o seguinte, ó. Parece que vai ter um crash, Sim. né? Tá Sim. caminhando Tudo pra tá isso. caminhando. Sim. As duas perguntas que eu me faço. Dá pra gente aprender com quem se deu bem na época da Grande Depressão pra gente replicar isso agora? Ou as realidades são diferentes? Não, Dá. sim, senhor, dá mesmo. E o que esses caras fizeram? É a liquidez? Caixa. Liquidez. Caixa. É Warren Buffett, dinheiro E no bolso. nesse cenário de moeda fiduciária, onde a moeda é um crédito, você tem que ser detentor dos créditos com menos probabilidade de entrar em moratória. Mas esse caixa no mercado ou esse caixa num lugar diferente? Não, caixa em outras coisas? Não, tem que ter o caixa. Quer dizer, o que todo mundo vai precisar no cenário de Deflação. Dólar. Caixa, pessoas que estão devendo, ela não tem dinheiro para nada. Os preços caem por conta da deflação. Eu não sei Que se nem, já... que nem o exemplo que você dá É do T-bill plano Collor. mesmo. Entendi. T-bill, é Treasury Bill Porque o governo vai precisar ou em rolar o LTN T-bill. aqui no Tá, Brasil, se tiver. entendi. O Treasury, aqui é o Tesouro Selic no Brasil. LFT, Sim. né? Melhor do que um CDB de bancão aí. Se for com liquidez é a mesma coisa, se tiver aquela liquidez diária. A questão é a seguinte, tanto esse bancão quanto o governo, eles vão ter que pagar a dívida curta. Sei. Senão eles não conseguem rolar, não conseguem pagar salário. Uhum. Então, essa dívida curta, ela é a liquidez. É a garantia ali. É a garantia. É o mais seguro, é o porto seguro. Para ter uma ideia, como o Faca limite, estava falando... o limite se você tiver uma escassez de linha geral, de crédito geral, Quebradeira de banco, por no exemplo. limite o Federal Reserve financia os T-bills de curto prazo do governo americano. Entendi. Ele Porque financia. em 29 e a Grande Depressão quebraram milhares de bancos, né? Exatamente. E aí O os... limite de depósito bancário eu também não gosto. Eu quero só o T-bill. Porque no entendi. limite o Fed não vai salvar todos os bancos, vai salvar só os que ele Verdade. puder. Verdade. E vai salvar, vai dar liquidez para financiar o governo americano na dívida curtinha. Sim. Pagar as contas. Que é essa dívida que eu gostaria de ter. Uhum. Que essa tem liquidez. Entendi. E num cenário, vamos supor, um crash desse lá nos Estados Unidos, o que impacta aqui? Vai pegar também? Porque tem muita gente falando que com as tarifas, China, teoricamente, não está comprando mais os Estados Unidos, nem os Estados Unidos da China. Aí o Brasil entra numa oportunidade de vender commodity, trigo para a China, vender algodão para os Estados Unidos, sapato. Será que a gente vai ter uma oportunidade nesse cenário? Existe o colapso do Financial mercado. Times está falando isso. Será que existe o colapso do mercado e o colapso da economia e o colapso da sociedade. Entendi. Você pode ter o do mercado e não ter o da economia, você pode ter o da economia e não ter o da E sociedade. pode ter os três, que aí é E apocalipse pode ter que é total. o apocalipse total. Salve-se quem puder. O fato é que na hora que a Bolsa Americana estiver realizando, caindo muito, e tudo caindo muito, e Circuit liquidez, breaker e tal. circuit break, o Brasil é a mosca no rabo da vaca, entendeu? Se a vaca for pro brejo, a gente vai antes, porque a gente é só uma birimbinha. coisa numa planilha do gringo, que ele vai falar, não, vende tudo que... Pô, depende se a vaca for pro brejo de cabeça ou de bunda, né? Se Exatamente. ela for de cabeça, a gente cai por último. Mas nesse caso, ela vai de cabeça, de bunda e a gente tá na O bunda. real é um derivativo do dólar. A Entendi. gente é uma sucursal deles, entendeu? Entendi. Então a galera sai vendendo tudo e é o risk off e o run to the hill, né? Entendi. Kaká? Quer dizer, corra pra montanha. Vai vender tudo que não for exótico, entendeu? Sim. Tudo que for exótico. Então o Brasil é um ativo exótico lá na carteira dos caras e eles vão bater mesmo, entendeu? Entendi. E assim, não é que por uma coisa cair $1 trilhão, você precisa vender $1 trilhão daquela coisa. Não. Sim. É só assumir o comprador daqui, aparecer um comprador aqui embaixo, $1 trilhão mais baixo, e sair um único negócio naquele Inclusive na preço. deflação, justamente porque não tem dinheiro para comprar os ativos naquele preço, é que o preço cai. A liquidez que existe. Vamos lá, eu tenho sempre uma tabela que eu menciono, o Lan sabe, toda vez que eu venho aqui eu menciono essa tabela. Sim. Qual é o valor dos ativos mundiais hoje? Quer dizer, se o mundo fosse um balanço, qual seria o valor dos ativos do mundo? Depende, porque agora o Howard Lutnick quer tokenizar todos os Então, recursos mas- naturais. Pega lá, vamos lá. Ele Bolsa. quer botar pelo menos 500 trilhões aí de... Pega lá, bolsa. Bolsa vale. O valor de mercado das ações hoje é mais ou menos 100 e poucos trilhões. Né? De todas as bolsas do mundo. Sim, somando tudo. Somando tudo. Eu tenho valor de mercado
das dívidas, da renda fixa mundial, que é maior, o mercado de renda fixa dos mercados financeiros é o maior do mundo, ele é bem maior que o de bolsa. 330 bilhões, trilhões de dólares. Uhum. Imóveis. O valor dos imóveis no mundo, 350 trilhões. Market value, né? O valor de mercado. Você tem outros ativos, ouro, 18 ou 20 trilhões. Você tem lá Bitcoin, que é 2 trilhões. Tem lá obra de arte, collectible, não sei o que é mais 18 trilhões, 20 trilhões. 10. E tem mais alguns outros ativos. E... Dá um quadrilhão. Não, aí você dá 900 e pouco. Aí você tem os ativos financeiros de curto prazo, a liquidez. Tá. É o M2 mundial. Sim. O M2 mundial é mais ou menos uns 100 trilhões também. Tá. Tem os 110 Aí trilhões. soma Então você tem 4 trilhões. um quadrilhão de ativos, só que de caixa mesmo. E não é caixa pura. Quer dizer, o M2 ele não tem só caixa. Ele tem depósito à vista nos bancos, ele tem aquele dinheiro de fundos mútuos de curto prazo, né? É um pouco ampliado. Você não tem hoje. Então o sistema todo do mundo, quer dizer, os ativos do mundo, ele é que nem. Então, o mundo está alavancado. O valor dos bens, da riqueza das pessoas, dos ativos das pessoas, é 10 vezes maior do que o dinheiro que está sentado em bancos, que está sentado. Eu não tenho dinheiro para dar liquidez nesse preço para todo mundo. Sim. É tudo inflacionário, igual o sistema de reserva fracionária. Não tem. É. Se todo mundo precisar vender ao mesmo tempo, o preço cai. Se você não tiver criação de moeda nova, criação base de moeda nova, ou criação de crédito, e simplesmente todo mundo quiser liquidar, o preço que tem que cair, os ativos, para que todo mundo liquide por Tem que caixa, cair 90%. É isso aí. Entendeu? É isso aí. E talvez seja isso que vai acontecer, né? Eu acho que é isso. Né? Encontra no meio do caminho, em algum lugar, assim, Entendi. né? Mas é devastador no sentido de que o cara que tá alavancado hoje, que ele mora num apartamento alugado, ele tem dívida, o carro dele não é dele, nada é dele, porque alguém falou pra ele que se ele sinalizar riqueza, ele vai ganhar mais dinheiro e tal. Virou uma moda isso, né? Tudo acontece de pior ao mesmo tempo. Sim. Né? Ele o dinheiro dele vai desvalorizar, os bens dele não valem mais nada, ele vai perder o emprego, alguém vai ficar doente, tudo ao mesmo tempo. Então esse cara de uma hora para outra, ele vai estar na ruína, Tá né? no inferno astral ali. Vou dar um exemplo do que aconteceu, como o Faca falou, em 1990, quando o Collor confiscou a poupança. Sim. Março de 90. Todo mundo, o dinheiro acabou, né? Sumiu o dinheiro, todo mundo só podia ter 25 mil dinheiros lá. A segurança, né? A garantia do cruzeiros. cara foi pro espaço. O que aconteceu? A bolsa, todo dia ela abria já no circuit break. Já. Então o primeiro negócio era circuit break. O carro mais legal naquela época era o Cadete GSI branco, lembra? Conversível. Lembro. Valia 70 mil dinheiros. Uhum. O meu primo contava Dinheiros, isso. né? Ele era operador de pregão. Muda toda hora. Em 3 semanas, o mesmo carro passou a valer 17 mil. Sim. O mercado se ajustou. Então é o que vai acontecer com os Porsche, os Rolex, entendeu? E imagina a criptomoeda, quadro. Então, assim, criptomoeda, devastador. E a estratégia agora é o que fazer para se preparar, né? Como é que é? O que a gente... Eu não tenho como todo mundo se preparar. Tem como... Porque não tem caixa. Sim. O Warren Buffett, por exemplo, que é um cara... Fez um caixa monstruoso lá, né? Entendeu? Mas também não é tão maior do que ele teve de caixa na média da vida. É que ele tá muito grande, mas... Então, umas 3 vezes, né? Maior do que na média, não? Não, a média não. Ele, a média dele é 18, ele tá com, sei lá, 23% de caixa, 24%. Ah, assim. entendi. Então, porque vale 1 trilhão e tanto o portfólio dele. Por isso que 300 bilhões vale 1,5 trilhão. 300 trilhões é 20 e poucos por cento. Mas vocês acham que ele tá fazendo esse caixa mais encorpado agora, mais para se proteger ou para comprar tudo barato? Ele tem um modelo de prêmio de risco para os ativos. Sei. Então ele calcula quanto que é o prêmio de risco justo e tal, e quanto que ele pagaria no máximo para que fosse vantajoso, ele tivesse vantagem na filosofia dele lá. Probabilística. Então não tá valendo a pena. Então ele vai lá e sai zerando. Ele tem muita informação, né? Ele conhece porque muito. imagina, os valores já tá tudo explodindo lá, né?
e tá pagando 4, 5% ali, ele fala, vou deixar meu dinheiro mas parado o lá. problema não é só esse. Não é. Se você tem uma queda no global no PIB de 2, 3%, essas empresas mega eficientes que ganham dinheiro na escala, no volume, com dinheiro emprestado e tal, ela pode ter uma queda na receita tipo de 10%. Sim. É. Se uma empresa dessa tem uma queda de 10% na receita Vixe, as e ações já- a margem de lucro dela é 1, 2%, ela dá um prejuízo de 4 vezes o último lucro. Então, uma empresa ela pode ficar mais cara mesmo que ela caia de preço. Desde que o lucro dela caia mais rápido Sim, ainda, porque o tal do PL, que é Isso, aquilo que isso, você preço-lucro, precifica ela, o preço-lucro, cai mais rápido do Entendi. que a cotação. É. Então, o problema é as pessoas não preverem, não estipularem corretamente a chance de uma recessão mais grave. Sim. Porque isso aí detona tudo que é previsão, né? Aí esse a galera caixa sai vendendo. esse caixa do Warren Buffett tá em T-bill? T-bill, T-bill? T-bill. É. curtinho. Tem mais Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo